Senhor, convidar os irmãos a abrirem no livro de Abacuque. Vamos ficar com, os irmãos que puderem, vamos ficar com a nossa Bíblia aberta no livro de Abacuque. Vamos começar por ler o capítulo número 2, os versículos 2 até 4. Na minha Bíblia é na página 870 do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo número 2. Versículo 2. Diz assim, meus irmãos, a santa palavra de Deus. Assim o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E o versículo 4 diz: eis que a sua alma cinge, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Eu vou repetir só esta parte final: mas o justo, pela sua fé, viverá. Antes, irmãos, de pensarmos nesta grandiosa visão que o Senhor deu ao seu servo Abacuque, eu penso que é importante pensarmos em duas coisas. Em primeiro lugar, quem era efetivamente Abacuque. E segundo o que a Bíblia nos ensina, Abacuque era um profeta, Abacuque era um escritor, e Abacuque era também um levita, cantor no templo do Senhor. Portanto, era um homem importante perante os céus e perante a sociedade em que estava inserido. Um homem de Deus, sem qualquer espécie de crítica. Abacuque, servo do Senhor. Ele disse que era escritor. Eu quero dizer aos irmãos que o seu livro tem apenas 3 capítulos, mas é uma obra literária de grande valor. Queremos também referir a condição do povo, a condição de Israel, enquanto o servo do Senhor estava profetizando. E a Bíblia diz-nos que Israel estava na última. Havia problemas gravíssimos. E por causa do pecado de Judá, diz a palavra do Senhor, que Deus permitiu 2 coisas terríveis. Que o Senhor tenha piedade de nós. Permitiu 2 coisas terríveis no tempo de Abacuque. Primeiro, que os ímpios, os caldeus, triunfassem sobre o povo do Senhor. E é tão triste, irmãos, quando há um homem, uma mulher de Deus, que é enganado, é vencido por um ímpio que nem sequer teme a Deus. O Senhor permitiu isto para que o seu povo pudesse refletir sobre a sua vida de pecado. Mas o Senhor fez mais. O Senhor permitiu que a própria natureza fosse adversa e estragasse colheitas, e fossem animais mortos, que houvessem terremotos, houvessem situações terríveis em Israel. Nós, se formos um pouquinho só à frente, no capítulo número 3, descobrimos que no finalzinho do capítulo número 3, diz a palavra do Senhor, que no versículo 17, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minte, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. E diz o servo do Senhor: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas, irmãos, era a natureza, eram os inimigos, estava tudo contra o povo do Senhor, porque o Senhor estava fazendo um teste ao seu povo para ver se eles se convertiam dos seus pecados. Mas temos dito aqui várias vezes, temos ouvido o pastor dizer várias vezes, o Senhor não desiste dos seus, e pela sua misericórdia infinita, o Senhor deu uma visão a Abacuque. Visão tremenda, irmãos. Amados irmãos, vemos nesta visão alguma coisa surpreendente,
que chega até hoje. Aliás, o Senhor disse, a visão será também para muitos dias e não falhará. Amados irmãos, este sentimento que eu tenho é que é tão bom quando no meio do sofrimento Deus fala com o seu povo, adverte o seu povo, avisa o seu povo. Amados irmãos, e se houver aqui alguém, isto é um sentimento também que eu tenho, se houver alguém que esteja a passar uma dificuldade grande por causa de qualquer coisa, assim como o povo de Israel estava passando no tempo de Abacuque, então esta palavra é para você, irmão, porque mesmo na dificuldade, o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai continua atento e quer falar com você nesta tarde. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra-chave, meus irmãos, isto não é muito falado, mas é importante. A palavra-chave do livro de Abacuque é porquê. Porquê? Eu pergunto, porquê, Senhor, aconteceu isto? Porquê, Senhor, a natureza é adversa ao teu povo? Porquê é que os caldeus vencem o teu povo? Porquê, Senhor? Todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, têm uma palavra-chave. E às vezes ajuda-nos a compreender o próprio livro. Aqui, a palavra-chave de Abacuque é porquê. Amados irmãos, porquê, dizia Abacuque, Senhor, tanta miséria? Porquê, Senhor, tanto pecado e violência? Porquê, Senhor, o teu povo também é atingido por tantas dificuldades? Porquê, Senhor, os infiéis, aqueles que te rejeitam e te ofendam, aparentemente vivem melhor do que o teu povo vive? Porquê, Senhor, o teu povo às vezes ora e tu não respondes? Porquê? É a palavra-chave. Nós fazemos muitas vezes as mesmas perguntas. Ainda hoje, irmãos, porque é que a vida está cada vez mais difícil? Porque cada vez há mais crimes e insegurança? Porque os homens cada vez desprezam mais a tua palavra, invocam o teu nome em vão? Porquê, Senhor? Essas questões estão exatamente na resposta que o Senhor dá ao seu servo Abacuque. Deus mostra-nos a razão e quer também responder-nos a nós. Deus disse, esta informação que eu te vou dar não servirá só para ti, nem para a tua geração. Vejam a capacidade do nosso Deus. Aproveita a geração de Abacuque para dar uma lição ao mundo futuro, uma lição que serve para todos nós e até agora, e se o Senhor tardar, servirá ainda às gerações futuras. Ele vai esclarecer-nos as dúvidas e esclarece as pessoas sinceras que vivem noutra geração. Esta visão, diz o Senhor, falará até ao fim e não mentirá. Amados irmãos, eis aqui Deus a lembrar-nos algo precioso e importante. Esta visão foi revelada há muitos anos atrás, pelo menos, irmãos, caminhava 3.000 anos atrás. Abacuque, por ser esta visão tão importante, o Senhor lhe diz, tens que fazer um cartaz. E aqui temos o primeiro cartaz publicitário conhecido na história. Faz um cartaz, Abacuque. O que eu te vou dizer é tão importante que é preciso que todos conheçam e todos tomem uma opção perante o cartaz. Faz um cartaz e põe-o à beira de um caminho em que passa muita gente, um placar informativo para que as pessoas, até passando a correr, passando de cavalo, passando de carro, possam ler o que está escrito. Até as pessoas que estejam mais distraídas possam ver o cartaz e ler o cartaz. O que é que dizia o cartaz, irmãos? O justo viverá da fé. Amém, irmãos? Às vezes o inimigo das nossas almas quer tirar esta informação
da nossa mente e do nosso coração. A igreja tradicional diz-nos que nós temos que fazer penitências, muitas orações, muitos sacrifícios, muitas ofertas, para podermos ter um cantinho no céu. E a Bíblia continua a dizer neste cartaz que o Espírito Santo coloca na nossa mente: o justo, aquele que é justificado, viverá pela sua fé em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma lei espiritual que precisa ser compreendida e respeitada por todos aqueles que querem ser abençoados por Deus. Deixem-me dizer aos irmãos uma curiosidade que é importante. Abacuque tornou-se o avô da reforma protestante. A reforma protestante, como certamente a maior parte dos irmãos sabe, tem a ver com uma doutrina que foi colocada em Roma e que tem esta base: o justo viverá pela fé. Não é pelas obras, dizia São Paulo, para que ninguém se glorie, o justo viverá pela fé. Porque é que eu digo que Abacuque foi o avô desta reforma protestante? Porque São Paulo, aquele apóstolo mais ativo, atleta cristão, foi prover desta informação e toda a sua doutrina está, através dela, a ser ensinada às igrejas. E finalmente Martinho Lutero, já muito tempo depois, há 500 anos atrás, ele bebeu desta informação de São Paulo e pode colocar esta informação para que a Igreja Católica soubesse que não é pelas obras que ninguém se salva, é pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, São Paulo tornou-se um atleta cristão, tornou-se o homem mais ativo, porque ele bebeu desta informação. E se nós podemos fazer uma escola bíblica só através disto, mas eu quero dizer aos irmãos que se formos à Igreja de Roma, Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. O justo vai aprendendo a crer, vai aprendendo a acreditar, vai subindo de grau a degrau e viverá desta convicção plena. Mas irmãos, mas São Paulo escreve à Igreja dos Gálatas outra coisa. E diz assim, em Gálatas 3:11, pela fé, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. São tantas promessas, são tantas normas, são tantos mandamentos, que será louco aquele que pensar que vai cumprir tudo para poder agradar a Deus. Mas aquele que diz: Senhor, não consegui cumprir, não consegui viver as tuas instruções, mas eu acredito naquele que venceu por mim, que cumpriu por mim e que morreu por mim para levar sobre si toda a minha iniquidade e todo o meu pecado. Em Hebreus, no capítulo número 10, versículo 38, está escrito uma coisa curiosa: o justo viverá da fé. Agora nota: mas se ele recuar, eu não terei mais prazer nele. Amados irmãos, isto aqui é tão extraordinário, porque a Bíblia fala-nos de crentes fervorosos que tiveram um naufrágio na fé. Foram-se abaixo, deixaram de crer. E nós sabemos, irmãos, que você pode ser o que for, mas se não tiver fé, você será naturalmente alguém sem importância no reino espiritual. A fé é o firme fundamento daquele que se espera e a prova eficaz daquilo que se não vê. Amados irmãos, se o justo recuar na fé, a minha alma, diz o Pai, não terá prazer nele. Eu convido os irmãos a refletir sobre isto, a pensar em que é que eu acreditava há 6 meses atrás, em que é que eu acreditava há 5 meses atrás, como é que está a minha fé a exercer as suas funções. Será que ela está a subir? Será que está a crescer?
ou será que ela está a naufragar e a diminuir? Se perderes a fé, perdes tudo, perdes a salvação, perdes a cura, perdes tudo. Amados irmãos, não é por acaso que este grande homem de Deus, São Paulo, termina o seu ministério dizendo: acabei a carreira, mas guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, foi esta revelação que moveu Martinho Lutero e o afastou da doutrina católica romana, proclamando que ninguém seria salvo pelas obras, mas pela fé em Cristo. E esta revelação que nos leva também a estar aqui hoje para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Os ímpios, os pecadores, os ateus, jamais entenderão esta visão. Na verdade, eles podem pecar, podem desobedecer às leis santas de Deus, e parece até que continuam a ter sorte, a enriquecer, que as coisas estão a correr bem, mas na verdade o que está a acontecer é o contrário. Amados irmãos, a sua alma está a ser destruída. Eles incham, mas não é